Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, sempre antes de gravar pra vocês, eu fico prestando atenção nos sinais que a vida dá, né? Eu fico intuindo que tema que eu vou trazer aqui pra vocês. Nessa semana eu li um livro, que é um livro do Osho, claro. O livro chama Medo. Comprei até online esse livro. Esse livro eu não tinha lido ainda, eu li quase tudo do Osho, mas esse livro ainda não tinha lido. E mexeu muito comigo, é um livro intenso, sabe? É uma experiência, eu sempre falo aqui pra vocês, né? Que ler os livros do Osho é uma experiência, assim. Eu leio os livros e eu tenho quase uma catarse, assim, aquilo me toca, eu falo, nossa, é isso mesmo. Sabe quando você tá lendo alguém e você fala, nossa, é exatamente isso. Tem alguém que traduz aí o que eu sinto, né? Isso é muito legal, eu sinto muito isso nos livros dele. Esse livro é muito forte, é muito transformador, recomendo para quem ainda não leu, recomendo que vocês leiam. E, sincronisticamente, também assisti a um documentário sobre a vida do Senna, do Ayrton Senna, né, que o canal Nostalgia fez. Eu particularmente gosto muito da produção de conteúdo do Felipe Castanhari, eu acho que ele é muito... ele é muito detalhista na produção, sabe? Então ele encadeia muito bem as ideias, o conteúdo do canal dele é muito bom, é muito instrutivo, muito educativo. E esse documentário também não poderia ser diferente, né? E aí eu fui entender quem era o Senna, né? Porque embora quando o Senna morreu eu tinha 9 anos, mais ou menos 8, 9 anos, foi em 94, né? Então assim, eu vi a comoção social que isso causou, mas eu não entendia muito bem quem ele era. Quando eu fui ver esse documentário, gente, nossa senhora, que pessoa, nossa, que alma, que ser humano lindo, muito mais do que um piloto. Como o próprio Felipe Castanhari fala no vídeo, né? Ele transcende o fato de ser piloto, isso é o de menos. O ser humano que ele era maravilhoso mesmo, sabe? Eu acho que esse legado ele deixou aqui para o nosso país e para o mundo todo, né? E aí teve um momento do documentário que, nem sei se eu posso chamar de documentário, mas enfim, do vídeo, que o Senna, ele fala que quando ele tá dirigindo, é como se ele estivesse indo para uma outra dimensão. Ele tem que ficar completamente consciente para conseguir dirigir, para conseguir, né, não ter nenhum tipo de acidente, para conseguir ganhar e tal. Então, quando a gente vê também, tem vários vídeos do Senna on-board, né, dele pilotando o carro, a gente vendo na perspectiva dele. Quem já pilotou carro de corrida, quem já pilotou kart, sabe? Eu nunca pilotei, mas já ouvi falar e vi também nesses vídeos on-board que o carro fica tremendo, assim, parece uma batedeira, um liquidificador. É uma situação adversa, pavorosa, né? Então, o piloto ele tem que estar o tempo inteiro ali presente, porque se ele se desconecta um pouco, se ele tem algum tipo de instabilidade emocional, a coisa desanda, a coisa não flui. Então ele tem que estar ali conectado e presente o tempo todo. É praticamente uma meditação, né, gente? Porque um cara que está muito inconsciente, muito desestabilizado emocionalmente, ele não consegue pilotar bem. Né? Então eu fiquei muito assim mexida com esse vídeo do Senna, né, em homenagem ao Senna, porque eu falei, caramba, olha a presença que esse cara tem que ter, olha como ele tem que estar entregue ali pra coisa funcionar, olha a responsabilidade, olha o comprometimento, né? E ele treinava, ele fazia muitos treinos na chuva, todo mundo tinha medo da chuva e ele, ariano, né, lá do Luz de Ares, ele ia lá, treinava na chuva e ficou especialista em pilotar na chuva, né? Isso é incrível. Então, quer dizer, ele tinha um medo, se tinha uma questão, ia lá, encarava aquilo e superava. Então, eu acho que ficou muito na minha consciência ao longo dessa semana esse tema, né, de no meio de uma aparente adversidade você conseguir gerar luz, você ter presença, você ter equilíbrio. É como se fosse o olho do furacão, né? Quem tá ali no olho do furacão nem tá percebendo que tá tudo sendo destruído ao redor, porque o centro da pessoa
esse centro, ele é completamente inabalável. Aconteça o que for fora, não tem problema. A pessoa que está conectada com o próprio centro, com a própria essência, ela simplesmente ela não tem identificação com as ilusões do ego. Então pode estar acontecendo o que for lá fora, ela sabe que tudo o que está acontecendo é circunstancial, mas aquilo que ela é, de fato, a essência dela é substância, não é algo efêmero. Então, principalmente nesse livro do Osho, né, fazendo analogia, né, fazendo essa relação do livro com o próprio documentário, eu percebi que tem uma relação muito próxima entre uma coisa e outra. Nesse livro do Osho, ele fala que o medo é uma ignorância do ser. Ou seja, quando a pessoa ignora o ser, quando ela ignora o próprio centro, ela tem medo. E existem 3 principais medos que regem o nosso inconsciente coletivo, né? O primeiro medo é o medo da loucura, segundo Osho. O outro é o medo do orgasmo. E o terceiro é o medo da morte. Todo mundo, em maior ou menor grau, tem esses medos. E aí, gente, eu tava me observando, né? Porque eu sempre, tudo que eu vou falar aqui pra vocês, eu observo aqui que eu sou minha maior cobaia, né? Eu tô sempre olhando pra mim mesma, porque eu só tenho a mim pra olhar, né? Então eu tô sempre olhando pra dentro aqui. E aí eu percebi que boa parte da minha vida, ainda hoje isso acontece, mas já foi muito pior. Eu tava sempre tensa. Por exemplo, eu não conseguia andar na rua tranquila, relaxada, presente, sabe? Eu tava sempre com um medo que não é aquele medo, como fala o Ali Cravo, não é aquele medo saudável que seria da presença, né? Que vem do superego de defesa, que é o medo que a gente precisa ter para sobreviver no mundo. Não é aquele... Uma coisa é o medo que a gente absorve do social, esse vem do ego. Outra coisa é o medo do superego de defesa, que permite que a gente viva, que a gente sobreviva nesse mundo. Então não era esse medo, assim, porque, nossa, sei lá, tá caindo uma parede em cima de mim, eu tô com medo e daí eu saio correndo. Não era esse tipo de medo que me faz sobreviver, né? Era um medo ilógico, era um medo que vinha da ilusão mesmo. Então eu falei, nossa, quando eu parei pra observar, porque aquilo era tão comum pra mim, viver com medo, que eu nem percebia mais que aquilo não era normal, entre aspas, né? Que aquilo não me fazia bem, porque era algo meio que automático. Tava sempre com medo de alguma coisa, esperando o mal acontecer, me preparando pro mal me invadir. Então eu ficava assim, não, eu tenho que controlar isso pro mal não entrar em mim, pra não acontecer aquilo, eu tenho que controlar aquilo pra não acontecer tal coisa. Então assim, aquilo me gerava um estresse tão grande, porque era tanta coisa que eu tinha que dar conta, eu esquecia completamente dos meus mentores, os coitados querendo trabalhar e eu não deixando, né? Acho que eles deviam ficar olhando assim pra mim, nossa, vamos esperar essa pequenininha aí. deixa a criancinha aí fazer as besteiras dela enquanto a gente tá olhando, né? Era o meu aprendizado da época, né? E, enfim. E eu falei, caramba, eu tava sempre com medo, tava sempre tensa por algum motivo. E aí eu conversei com pessoas, com amigos sobre isso. E essas pessoas me falaram, Gisela, mas isso não é mérito seu, não. Eu também sou assim, eu tô sempre com medo que alguma coisa ruim vá acontecer. Tô sempre me prevenindo do mal, né? Ou seja, medo da morte, seja medo de uma doença, medo de um relacionamento acabar. Sempre no medo. Vai acontecer o pior, sempre esperando o pior, né? E a gente não percebe que enquanto a gente tá olhando pra isso, a gente tá dando poder pra isso. E a gente está saindo da presença. Por isso que pessoas, né, que usam a coragem, ou seja, que seguem o coração de uma forma lúcida, como era o que fazia o Ayrton Senna, são pessoas tão inspiradoras, muito mais, não só por causa do esporte, era muito mais do que o esporte, mas era pelo fato dele ser uma pessoa que quando ele estava fazendo algo, ele estava fazendo aquilo. Ele se tornava um com aquilo que ele fazia. Ele ficava tão uno com aquilo que é como se ele e o carro virassem uma coisa só. Isso é a meditação, né? Quando você está num estado meditativo, também pós-meditação, você se sente uno com o todo. E quando você sente que você está uno com o todo, você não tem medo. A gente só tem medo quando a gente está desconectado do todo.
quando a gente está identificado com as ilusões do ego, porque esse medo, que é um medo que não vem do superego de defesa, e sim um medo importado do social por conta de valores que a gente aprende, esse medo, gente, ele nos paralisa. Ele faz a gente ficar completamente reprimido, sempre esperando o pior das pessoas, o pior do mundo. E aí tudo que a gente vai fazer, a gente fica tenso, ai, se der errado, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Gente, se a gente for pensar nas milhares de possibilidades de coisa que podem dar errado, mas elas são infinitas, é tanta coisa que pode dar problema, é tanta coisa ruim que pode acontecer, em tudo que você está fazendo, tudo pode dar errado, tudo pode dar problema. Mas se você for olhar para isso, você fica completamente paralisado, você não vive, você fica de mãos atadas, né? Ou você vira uma pessoa um pouco autômata que procura se anestesiar para não sentir. Então você vive relacionamentos superficiais, né? Você não fica presente ali, porque você tem medo que a hora que você estiver presente, você vai ter que olhar para dentro de você e você tem medo de não gostar daquilo que você vai ver, de não saber lidar. Então você fica evitando olhar para você, você fica se anestesiando, né, com coisas, com comida, com relacionamentos, com filmes, com um monte de terapia que você faz, mas que você não muda a consciência, você só fica colecionando terapeutas diferentes para você ter quem responsabilizar se você não conseguir resolver os seus problemas. Peguei na ferida, né? Eu sei. A intenção é essa, né? Se você tá aqui, é pra isso, né? Então, gente, a gente fica querendo se anestesiar justamente pra não olhar pra dentro. Eu me lembro de uma pessoa, eu achei tão interessante isso, ele nem sabe disso, acho que eu não te contei, que teve uma pessoa, né, que é fã do meu trabalho, do trabalho do Arli. Ela falou: Gisela, eu vou te confessar uma coisa, eu morro de medo de encontrar o Arli, porque eu sei... Eu não mordo. Ela falou assim: eu sei que a hora que o Arli olhar pra mim, ele vai saber o que eu tô sentindo, ele vai saber quem eu sou. Olha só. Ela ficou com medo da sua leitura. Né? E realmente, gente, o Ali pelo menos é uma das pessoas que eu conheço que mais tem presença. Por isso que o Ali é um admirador de Fórmula 1 também, né? Eu gosto da relação do homem, carro e pista. O automobilismo, de modo geral, é um exercício muito bacana para boa parte da presença, né? Da prática da presença. Porque ele está mexendo com o superego de defesa, ou seja, a vida está em jogo, a integridade física está em jogo. Então, o rigor da presença na marra, ele tem que ser intenso. Então a gente acaba tendo que exercitar isso aí. Mas sobre a moça lá que falou, se nos encontrarmos e se eu a vir, seja o que for que eu venha a ver, vai ser acolhido com muito amor, com muito carinho. Com certeza, né? Eu não tenho dúvida disso. Mas é interessante, né? Porque quando a gente encontra pessoas que estão muito presentes, se a gente não está presente, a gente tende a querer fugir dessas pessoas de alguma forma, porque, nossa, essa pessoa vai me perceber, essa pessoa vai me ler, ela vai saber se eu tô triste, se eu tô feliz, né? Eu me lembro, isso já foi, quando foi que eu me encontrei com o Gaiarsa? A única vez que eu encontrei o Gaiarsa pessoalmente foi em 2008, ele foi na PUC. Eu tive esse imenso privilégio de ver o Gaiarsa um pouquinho antes da morte dele, que se não me engano, acho que ele morreu em 2010, né? 2011. Foi 2011, eu não lembro exatamente o ano da morte dele, mas eu encontrei com ele pessoalmente em 2008, numa palestra que ele foi dar na PUC, porque eu fazia parte do núcleo de terapia corporal lá, dos alunos de terapia corporal, e uma professora muito querida, né, teve essa brilhante ideia de trazer o Gaiarsa, e foi um grande privilégio conhecê-lo pessoalmente. E a turma era pequena, então deu pra gente conversar um pouco depois da aula. E eu me lembro que chegou um momento assim que eu não sei por que motivo eu coloquei a mão no ombro dele, mas foi uma coisa assim, sabe, que você faz por carinho, mas eu não estava tão presente quando eu fiz aquilo. Aí ele parou, você está acostumado com isso, né? Sim. Ele parou, ele me olhou e falou assim: você tocou o meu ombro, por quê? Tipo, o que você quis dizer com isso? Aí eu, tipo, nossa, sabe, aí cai a ficha, assim, por que eu fiz isso, sabe? Aí eu fiquei muito constrangida, porque ele me colocou em contato comigo, ele falou: olha pro que você fez, por que
você fez isso, né? O que você quer me dizer com isso? Algo assim, ele falou de um jeito fofo, ele não foi grosseiro nem nada, né? Mas eu parei e prestei atenção numa coisa que eu tava fazendo de uma forma até meio automática, eu não tava percebendo muito o que aquilo ia causar nele, não fui muito empática, né? E ele tinha esse hábito, né, ali, às vezes, de trazer a pessoa para a presença, né? Exatamente, exatamente. Ele tinha a grande habilidade de tirar as pessoas de momentos automáticos e transformá-los em momentos presentes. Exatamente. E eu me senti despida quando ele falou aquilo. Eu falei, nossa. Sabe quando você fica com vergonha, assim, tipo, ai, né? Olha o que eu fiz, né? Tipo, eu tô ausente, ele tá presente. Eu percebi a minha ausência nesse momento. E foi bom porque me trouxe pra presença. Maravilha, que lindo. Né? Fazendo analogia com o carro de Fórmula 1, provavelmente deve ser algo semelhante que os pilotos sentem, né? Porque se o cara sai um pouquinho da presença, inclusive no próprio vídeo que o Castanhari fez, tem vários momentos que dá pra você perceber que o Senna, com a técnica dele, né, ele ficava, às vezes colava atrás de outro carro e o cara da frente, ele ficava desestabilizado, né? Sim. E essa instabilidade fazia ele perder a posição, né, que ele tava. E o Senna conseguiu ultrapassar. Mas o Senna só conseguia fazer isso porque ele estava presente. E aí o outro ficava instável. Nessa instabilidade ele conseguia fazer a ultrapassagem e muitas vezes ganhava a corrida, né? Interessante que nessa situação que você falou, era como se fosse uma competiçãozinha. Eles se divertiam muito, a coisa era muito divertida, né? É assim, vamos ver quem aguenta ficar presente mais tempo. Quem se ausentar cai fora. Exatamente. Aí erra, né? Exatamente. Então é isso, assim, é legal a gente fazer esses joguinhos, né, saudáveis. Sim. Porque, em geral, quando a gente percebe que a gente não tá presente, a gente se culpa, né? Ai, que saco, eu não tava presente, eu tava fazendo, não tava prestando atenção, né? E aí que tá o problema, porque quando entra a culpa, entra o ego, entra a vaidade, julgamento, autocrítica. Então, assim, se você percebeu que você fez algo e você não estava presente, tudo bem, foi melhor que você poderia fazer naquele momento. Da próxima vez que você for fazer, você já fica mais atento a isso, a questão da presença. Então, por exemplo, você vai tomar banho, você sente a água caindo, você está ali presente, você está vivendo aquele momento. Você está tendo uma vivência afetiva com alguém, você está ali, está plena, naquela entrega, com inteireza. Porque o que a gente faz sem entrega, gente, o que a gente faz sem presença, não transforma. Tanto que pessoas, por exemplo, que têm compulsão alimentar, eu vou falar a visão mais espiritual e comportamental disso, né? Claro que é importante que você procure médicos e nutricionistas também. Mas, em geral, quando a pessoa precisa repetir muito o mesmo comportamento, comer e não sacia nunca, é porque muito provavelmente nenhum daqueles momentos em que ela comeu, ela estava presente. Porque se você faz a coisa presente, uma vez basta. Você sacia. Só que a maioria de nós, a gente faz as coisas com a cabeça em outro lugar. Ou com tanto medo que a gente não desfruta. Então, eu acho que essas situações adversas, para pessoas muito controladoras, elas são um grande treino mesmo, para a pessoa treinar a presença. O Osho fala isso, se não me engano, acho que é no livro da sua vida, eu não tenho certeza, porque eu já li tudo dele, né, gente, praticamente. Então, às vezes eu confundo o nome dos livros, mas se vocês derem uma googada, provavelmente vocês vão encontrar esse trecho. Tem um livro que ele fala, uma palestra transcrita, né, que ele fala que de tempos em tempos, infelizmente, né, muitas vezes a humanidade precisa vivenciar guerras, estados de guerra, para as pessoas terem uma catarse, para elas liberarem um monte de sentimento reprimido ali. Então, isso, claro, que não é o melhor caminho, mas é o caminho possível que a humanidade encontrou para liberar um monte de sentimento reprimido. Porque, de alguma forma, naquele estado de caos, mobiliza nas pessoas a fraternidade, o amor, gera o efeito contrário, né? O efeito oposto, que são os dois lados da mesma moeda.
Ele fala também que a humanidade, as pessoas, né, as civilizações de tempos em tempos precisam ter celebrações onde há comoção social, justamente porque as pessoas negam os sentimentos. Aí tem lá o Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, que as pessoas colocam os sentimentos em caixinha, né, como falou ali, padronizam os sentimentos porque é o jeito possível, naquele nível de consciência da pessoa expressar o sentimento reprimido, ela viveu uma catarse. Mas se a gente tivesse 100% consciente o tempo todo, a gente não precisaria dessas datas onde há uma autorização social para a gente expressar sentimento, porque a gente já viveria isso todo dia. A gente só tem esses moldes sociais porque a gente é reprimido, né? Teve um dia que eu postei uma frase do Osho sobre sexo, sobre o fato do sexo ser reprimido, e do fato do quanto a proibição do orgasmo é uma forma de controle, de escravizar as pessoas. Teve um rapaz lá que falou assim, porque eu acho um absurdo, tudo é sexo, as pessoas só falam de sexo, toda hora é sexo. Aí eu pensei comigo, eu não respondi pra ele, porque eu não queria entrar em conflito, né? Respeitei a visão dele, mas o que eu sinto, gente, é que tudo é sexo porque o sexo é reprimido. Simplesmente por isso. Se fosse uma coisa vista como natural, como de fato é, as pessoas não precisariam ter medo disso, ficar cheio de pudores, né? Não precisaria... Claro, o que aconteceu atualmente foi uma banalização do sexo, onde não tem afeto, como falou ali, de uma dissociação do afeto, do sexo e do afeto, né? Uma dissociação entre ambos. Mas existe tanto, quando você está estudando comportamento humano, por exemplo, você vai estudar Freud, tudo é sexo, porque justamente é reprimido. Se as pessoas vivessem isso com naturalidade, com leveza, com alegria, com o espírito interno de alegria, sem repressão, sem ficar colocando sentimentos debaixo do pano, se fosse visto como algo natural, não seria motivo de tantos assuntos, de tantas piadinhas. Vocês podem perceber que a maioria das piadinhas que as pessoas fazem, as que são mais engraçadas, são as que têm conteúdo sexual, conteúdo erótico. Por quê? Porque é reprimido, né? Justamente porque é reprimido, esse é o jeito que a sociedade encontrou de falar daquele assunto, de trazer aquele assunto à tona. Então é antes fazendo piadinha do que reprimir completamente. Então que bom que na piadinha a pessoa consegue se expressar, mas o ideal é ir além daquilo, né, pra gente conseguir transcender essa limitação e superar esses medos, como o Osho falou, medo do orgasmo, medo da loucura e medo da morte. Se a gente for perceber, todos esses medos eles estão interrelacionados. Por isso que a presença é tão importante, por isso que a meditação é tão importante, para a gente poder fazer essa faxina, para a gente poder vir no agora, né? E para a gente não ficar culpabilizando o mundo também. Eu não consigo meditar porque meu vizinho toca guitarra até 3 horas da manhã. Eu não consigo meditar porque eu moro com, sei lá, com minha mãe, com meu pai, eles entram no meu quarto na hora que eu estou meditando. Eu não consigo fazer visualização porque meu marido suga a minha energia e o que eu visualizo não dá certo. Gente, a gente só precisa meditar e a gente só precisa de visualização justamente porque essas coisas caóticas existem. Se tivesse tudo bem, a gente não precisaria meditar. A gente não precisaria de visualização, porque a gente já estaria no paraíso, entende? Então, se a gente faz isso é porque justamente a gente está num ambiente adverso. Mas, na verdade, é nesse ambiente adverso que a gente tem que aprender a gerar luz. Então, ele tá rindo muito aqui. O que foi? Desculpa, é um quadro muito engraçado. Pode falar. É o tipo da pessoa que diz assim, não, eu vou meditar quando eu for iluminado, porque até lá não tem saco. Justamente você medita pra ficar bem, pra atingir esse estado. Claro. Quando tudo tá bem, o iluminado não precisa meditar, né? Ele já vive no estado meditativo o tempo todo. Só quem precisa fazer uma faxina é quem tá na lama ali, né? É bem a analogia da flor de lótus, né? Que consegue florescer no meio do lodo. Então o nosso treino aqui na terceira dimensão é justamente a gente conseguir desenvolver a luz apesar do caos. Porque o caos é ilusório, a sombra é ilusória, o que a gente é a luz. Porque se o caos fosse a verdade, ele não seria efêmero, né? Quando a gente tá bem, quando a gente tá conectado, a gente tá na luz, a gente tá na alegria, que é a nossa verdadeira natureza, é a nossa essência,
né? Só que muitas vezes a gente se identifica com o lodo, com o caos, acha que a realidade é aquilo. Tem até uma frase maravilhosa dos Abraham, né? Abraham Hicks, que eles falam assim, uma pessoa fala assim, eles dão um exemplo de uma pessoa que fala assim, você tem que encarar a realidade. Eles falam assim, não é uma questão de encarar a realidade, é uma questão de criar a realidade. Eu achei isso genial, porque às vezes, né, tem pessoas que veem os vídeos e falam assim, mas isso que você fala é muito irreal, é difícil atingir esse estado. Depende, né, gente? É real pra quem? Pra que nível de consciência? Pra que pessoas? Pra uma pessoa que tem que sistema de crenças? Se você acha que é impossível, vai ser assim pra você, porque você é um co-criador da sua realidade. Tem muita coisa que eu falo aqui que eu já tive lampejos, mas, por exemplo, no caso da iluminação e da presença, eu não fico assim 100% o dia inteiro presente, muito pelo contrário, tem que estar sempre me chamando pra presença. Mas tem muitas coisas na minha vida que, de certa forma, eu já pude experimentar um pouco daquilo que eu falo aqui pra vocês. Então, muito do que eu trago aqui são coisas que eu já vivi, né, o que eu tô vivendo. Então, eu sinto aquilo, por isso que passa a verdade pra vocês, porque é uma coisa que é espontânea, né? Mas se você ouve certas coisas que você acha bonito e você sente que aquilo é impossível pra você, então é isso que você tá co-criando. Você já tá mostrando a crença que você tem, que pra você não, isso não é pra mim. Então você já se distancia daquilo quando você fala que é difícil, que não dá. Às vezes eu tô falando de meditação, tem gente que fala assim, eu não consigo meditar, mas um dia eu chego lá. Tipo assim, praticamente a pessoa tá falando assim, não vou meditar coisa nenhuma, né? Deixa a vida me levar aí. E um dia, provavelmente, quando você estiver numa situação adversa, você vai ver que é inevitável, que você vai ter que olhar pra dentro, que não vai ter outra opção a não ser olhar pra dentro, né? Então, é isso que nos traz essa presença, gente, essa conexão com a essência. Porque aí, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente está de fato ali, fazendo, pleno, consciente. Se vocês em algum momento já tiveram a oportunidade de estar próximos de pessoas iluminadas ou de pessoas que estão muito próximas à iluminação, e você é uma pessoa que se esconde muito de si mesmo, provavelmente você vai ficar com vergonha que aquela pessoa te olhe no olho. Porque aquela pessoa vai te olhar e você vai falar, nossa, tô sendo completamente desnudo aqui, né? Tô ficando despido na frente dessa pessoa. Essa pessoa tá sabendo tudo que eu tô sentindo. Justamente porque essa pessoa tá presente. Ela tá tão presente que ela tem empatia pra te perceber. Mas se ela estiver realmente presente, ela não vai te julgar. Ela vai acolher amorosamente o que você traz, sem julgamentos. Porque se há julgamento da parte do outro, provavelmente ele não está presente. Provavelmente ele está identificado com o ego e projetando questões dele em você. Então a pessoa que julga, que condena, não é, em geral, uma pessoa que está presente, né? Pelo contrário, porque justamente o julgamento vem da identificação com o ego, que é o oposto da presença. Por isso que os iluminados, quando eles muitas vezes dão sugestões para as pessoas, para os discípulos deles, eles fazem sempre aquilo de uma forma muito empática, muito amorosa, mas não é de uma forma dogmática, não é julgando a pessoa. Porque ele sabe que da mesma forma que ele se iluminou, que ele transcendeu o ego, aquela pessoa também tem o mesmo potencial. A única diferença é que ela ainda está dormindo, mas para ela falta abrir os olhos. A única diferença é essa, o Osho mesmo fala isso, né? Mas o potencial é o mesmo, ele sabe que aquela pessoa tem uma essência, que o fato do ego dela estar um pouco mais distante do ser, do que ele está, não significa que ela seja inferior, nem nada disso, não tem esse julgamento de valor, né? A diferença é que aquela pessoa ainda está identificada com o ego e ele já se desidentificou, mas ele vê naquela pessoa um Buda, um potencial da pessoa se iluminar. Então quando ele vai dar um conselho para a pessoa, uma sugestão, ele vai fazer aquilo empaticamente, percebendo a necessidade específica daquela pessoa, respeitando a alma daquela pessoa e reverenciando a essência que existe no outro, né? Justamente porque ele já conseguiu atingir a própria essência, então ele vai ter esse mesmo respeito e essa mesma reverência pela essência da outra pessoa.
Eventualmente, se ele fala coisas de uma forma mais enfática, ele não tá rindo ou desprezando a pessoa, e sim o ego da pessoa. Às vezes eu falo de problemas daqui, né, de questões, às vezes eu dou risada, e dependendo da pessoa, se a pessoa tem aquela questão na vida dela, ela interpreta às vezes que eu tô debochando da dor dela. De jeito nenhum, gente, eu tenho muita empatia pela dor de cada um de vocês. O que eu tô debochando é do nosso ego, porque o nosso ego, ele é muito ridículo. Eu tô rindo de mim mesma, né? Então, é do meu próprio ego. Então, fiquem tranquilos que não é pessoal, tá? Gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.